Everton Cebolinha do Flamengo na mira do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quais as chances dessa negociação avançar. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Corinthians sonha em contratar Everton Cebolinha. Seria a cereja do bolo para o time alvinegro, que já tem reforços importantes como Gabriel Paulista para a zaga, Matheus Pereira para a função de volante, Pedro Milans como lateral direito e Caio César pro ataque. Cebolinha é visto no Parque São Jorge como alguém que mudaria a prateleira alvinegro. O problema é a negociação com o Flamengo. Rubro-negro tem contrato com o Cebolinha somente até 31 de dezembro. E a primeira ideia do Corinthians de pegá-lo por empréstimo está praticamente descartada. Essa ideia só pode avançar se o Flamengo conseguir renovar o contrato do Cebolinha. Não teria muita lógica para o Flamengo emprestar um jogador que está no seu último ano de contrato, com a lembrança de que o Flamengo investiu 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. Seria o mesmo do que aceitar a perda desses 13 milhões e meio de euros. Então, para que exista a chance de empréstimo, o Flamengo antes precisa renovar o contrato. E aí vai caber ao Cebolinha dizer se vale a pena ou não estender esse vínculo. Outra alternativa para o Corinthians seria comprar os direitos econômicos do Cebolinha, o que não parece muito real diante das circunstâncias financeiras e da necessidade de economizar. O Corinthians precisaria gastar algo na casa dos 8 milhões de euros, pelo menos essa é a pedida do Flamengo para negociar o Everton Cebolinha nesse momento. Só para completar, vale a lembrança de que o Cebolinha ganha 1,5 milhão de reais por mês no Flamengo. Esse dinheiro tem disponível, não dá para dizer que disponível, mas o Corinthians conseguiria alcançar tais cifras, mas primeiro precisa se acertar com o dono dos seus direitos econômicos. Você gostaria de Everton Cebolinha no timão? Quais reforços ainda precisam ser contratados? Já uso o espaço para comentário e responda. Só para fechar de vez, contar que na última temporada do Cebolinha com a camisa do Flamengo foram 43 jogos, 4 gols e 4 assistências. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Antes, você sabe, nessa semana o Corinthians pagou as últimas pendências e está livre para registrar atletas. A partir de agora, a busca se dá por laterais. Para a direita, há a necessidade de alguém que possa revezar com o Mateuzinho. E o Arias, que deixou recentemente o Bahia, é uma possibilidade. Jogador livre no mercado da seleção colombiana. Na lateral esquerda surgiu outra opção colombiana, Gabriel Fuentes. Ele tem 26 anos de idade, pertence ao Fluminense e deve se tornar a terceira opção do elenco depois da chegada do Arana. Vale a lembrança de que em 2025 o Fuentes já era a reserva do René. Pergunta que eu deixo para você, se o cara é reserva do René, será que ele tem potencial para jogar no Corinthians? O Fuentes chegaria para ocupar o lugar do Angeleri. Renovações com o lateral esquerdo argentino estão travadas. Na lateral direita, surgiu a especulação de que Mateu Del Blanco, que pertence à União Santa Fé, interessaria. O jornal Olé da Argentina chegou a tratar essa notícia como importante, dizendo que Corinthians e Red Bull Bragantino estariam em negociações. Consultei uma fonte corintiana que garantiu que esse nome não faz parte dos planos. Em relação a volantes, Corinthians segue buscando alguém que possa suprir a ausência do Maicon. Alisson no São Paulo está praticamente descartado, o tricolor não quer fazer negócio com o Corinthians. Alan do Flamengo é uma possibilidade, o Corinthians já apresentou uma proposta de empréstimo, o Flamengo não tem pressa para resolver essa questão. Surgiu também o nome do Matheus Pereira, volante que pertence ao Fortaleza, foi recentemente comprado pelo Lion. O Corinthians gostaria do jogador por empréstimo, o Fortaleza só aceita vendê-lo. Que vai buscar, que vai caber mais preocupações para o Corinthians é a busca por atacantes, que são sempre mais caros. E o Timão precisa de velocistas no plural, a ideia é contratar pelo menos 2. Para completar o noticiário alvinegro, registrar que Pedro Raul deve ficar para o Campeonato Paulista, segundo Marcelo Paz. Pedro Raul vai ter oportunidade de jogar e ganhar alguns minutos nessas primeiras rodadas do Campeonato Estadual. Já Héctor Hernandes e Alex Santana vão treinar parte, não fazem parte dos planos. A possibilidade de fazer proposta por Breno Bidon, pelo menos é o que garante a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Informação dos colegas dá conta de que o Flamengo cogita apresentar uma proposta de 15 milhões de euros ou 95 milhões de reais pelo volante que termina a temporada como titular do Corinthians, embora tenha oscilado bons e maus momentos. O Bidon disputou em 2025 56 partidas com um único gol e uma única assistência. Confesso que tenho muita dúvida de ver o Bidon
sendo protagonista no meio campo de tanta qualidade quanto a do Flamengo. Acho, inclusive, o Alan bem mais jogador do que o Bidon, pelo menos nesse momento. Alan que nem sequer foi relacionado para a Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, para o Intercontinental de Clubes disputado em dezembro no Catar. Você, torcedor do Flamengo, acha que o Bidon seria um bom acréscimo? Só para completar a lembrança que o Corinthians precisa vender jogadores e hoje o Bidon é um dos principais ativos do clube. Hora de falar sobre uma rescisão no contrato que garantirá a economia milionária ao Corinthians. Timão se acertou nessa segunda-feira pelo fim do vínculo de forma antecipada com o Fagner. O contrato só se encerrava em 31 de dezembro de 2026 e ele tinha direito a R$800 mil mensais. A gente está falando de mais ou menos 10 milhões de reais durante esse período de contrato. O Corinthians conseguiu uma economia de praticamente 8 milhões de reais, ou seja, Timão vai bancar uma pequena parte daquilo que o Fagner teria direito até o fim do contrato. Fagner que vai ser anunciado nas próximas horas como novo jogador de forma oficial do Cruzeiro. Ele havia atuado na temporada passada por empréstimo na Raposa. Essa ida do Fagner ao Cruzeiro tem a ver também com a permanência do filho dele, o Henrique Lemos, nas categorias de base da Raposa, menino super bem avaliado. Quem cuidou das tratativas com o Fagner foi o Marcelo Paz, novo diretor executivo de futebol do Timão. Fagner que deixa o Corinthians depois de 578 partidas e 5 títulos conquistados. Foram 2 brasileiros e 3 paulistas. Saideira sobre o Corinthians. O Timão igualou a proposta do Atlético Mineiro para ter Maicon em 2026. Contei para vocês que a proposta do Corinthians ao Maicon era de 2 anos, o Atlético havia oferecido 3 anos para o volante e o Shakhtar estava mais inclinado a fechar com o Galo do que o Corinthians, porque quer que o Maicon tenha um contrato longo no Brasil. Com o fato de o Corinthians ter igualado a proposta, vai caber ao Maicon decidir se permanece no Timão ou se vai para Belo Horizonte. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta assim que surgir notícia. Tchau!